Na Fonte Nova, o relógio corria e o clima era de guerra. Bahia e Fluminense travavam um duelo de 6 gols, 2 viradas e, no meio disso tudo, um lance que fez a internet ferver. A falta marcada em Ganso, no limite da grande área, dividiu opiniões e colocou a arbitragem no centro do debate. Para muitos, não houve contato. Para outros, foi o tipo de jogada que sempre se marca quando o adversário é um time de peso do eixo. E aqui fica a pergunta que não quer calar. Será que o Bahia já entra nesse confronto de quartas da Copa do Brasil sabendo que vai precisar vencer mais do que apenas o Fluminense? Se você está acompanhando essa história, já comenta aqui embaixo. Quero saber se, na sua opinião, o Bahia tem que jogar contra 2 adversários, o Fluminense e a arbitragem. Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo, então não deixa de participar. Agora, vamos falar de história. O Bahia chega para esse confronto carregando um peso. Em toda a sua trajetória na Copa do Brasil, nunca conseguiu passar das quartas de final, 9 tentativas frustradas, alguns jogos decididos nos pênaltis, outros em que a emoção se transformou em decepção nos minutos finais. É como se a semifinal fosse um portão trancado e a chave sempre caísse no bolso do adversário. Só que 2025 tem algo diferente. O time entra nas quartas vindo de uma temporada em que disputou a Libertadores, entrando mais tarde na competição e poupando forças para momentos como esse. E o sorteio não perdoou. Do outro lado, um Fluminense experiente, atual campeão continental, com elenco acostumado a jogos decisivos. Os 2 tricolores, agora frente a frente, com histórias completamente diferentes, mas com algo em comum. Ambos sabem que um deslize pode custar a temporada inteira. Só que, para entender a dimensão desse confronto, a gente precisa voltar a 2007. Naquele ano, Bahia e Fluminense se encontraram na Copa do Brasil. O Fluminense venceu, seguiu até o título. E para os torcedores do Bahia, ficou aquela sensação amarga de que o time serviu apenas como obstáculo no roteiro de outro campeão. Será que a história vai se repetir? Essa dúvida mexe com o torcedor. Não é só um jogo de futebol, é uma batalha por respeito, por reconhecimento e, no caso do Bahia, por quebrar um ciclo que parece eterno. E não dá para ignorar o fator emocional. O empate eletrizante de 3-3 no último jogo pelo Brasileirão deixou feridas abertas e deixou claro que, se esses 2 times resolverem jogar para frente, o placar pode explodir a qualquer momento. E aqui vem outro ponto que pouca gente está falando. O Bahia, mesmo com menos partidas na Copa do Brasil, chega com números ofensivos expressivos no ano, mas defensivamente, em jogos contra times de ataque rápido, sofreu gols em momentos cruciais. E o Fluminense é especialista em explorar exatamente isso. Será que o treinador vai mudar a postura para evitar abrir espaços ou vai arriscar e confiar no ataque para decidir? Quero que você comente agora. O Bahia deve entrar cauteloso e jogar no erro do adversário ou deve ir para cima e mostrar que não tem medo de ninguém? Escreve aí, porque esse debate é o que deixa a nossa comunidade viva e ativa. Além disso, existe o peso da classificação. Passar pelo Fluminense não significa apenas fazer história e chegar pela primeira vez à semifinal. Significa abrir caminho para enfrentar Botafogo ou Vasco. Um clássico regional na semifinal pode incendiar o país e o Bahia sabe disso. A chance é única, mas o desafio é enorme. E como se não bastasse, existe um ingrediente extra. As redes sociais não esqueceram a última polêmica de arbitragem. Os cortes de vídeo já circulam em grupos de torcedores. E há quem diga que a pressão sobre os árbitros pode interferir no próximo confronto. É aquele velho jogo de bastidores, onde cada fala de dirigente, cada postagem e cada declaração já começa a moldar o clima do jogo antes mesmo do apito inicial. Vamos entrar nos detalhes da campanha do Bahia na Copa do Brasil 2025. Vou mostrar os jogos, os bastidores e por que esse time, mesmo carregando o peso do passado, pode ser o que vai mudar a história do clube. E claro, vamos falar das movimentações que estão rolando fora de campo, que podem definir muito mais do que você imagina. O Bahia começou a Copa do Brasil 2025
de forma diferente, por estar na Libertadores, pulou as fases iniciais e entrou direto na terceira fase, o que significa menos desgaste, mas também menos rodagem contra adversários nacionais. Desde a estreia ficou claro que o time tinha duas faces: uma de frieza e eficiência para decidir quando necessário, outra de estabilidade defensiva em momentos-chave. E é essa segunda face que pode se tornar o maior desafio contra o Fluminense. Os bastidores contam que o elenco sabe da pressão. A diretoria já estaria preparando premiação extra para motivar os jogadores, enquanto torcidas organizadas planejam uma invasão em peso ao Maracanã e à Fonte Nova para transformar cada partida num caldeirão. Não é exagero dizer que esse confronto é tratado como final antecipada para os dois lados. E o clima só esquenta. A partida recente pelo Brasileirão, com o 3-3 insano, acendeu a rivalidade. Jogadores se provocaram em campo. E até nas redes sociais houve indiretas. O técnico do Fluminense, em coletiva, evitou falar sobre arbitragem, mas deixou escapar que grandes clubes precisam se impor nos jogos decisivos. Do lado do Bahia, a resposta foi curta e direta. Nós também somos grandes e vamos mostrar isso, mas o jogo não é só de palavras. O Fluminense tem elenco experiente, com peças que sabem decidir mata-mata. O Bahia, por outro lado, tem uma juventude ousada, que pode surpreender se não sentir o peso do momento. E é aí que entra a grande questão tática: manter o estilo agressivo, que empolga a torcida e pressiona o rival, ou mudar a estratégia para segurar e contra-atacar. E aqui eu quero saber de você, torcedor. Na sua opinião, o Bahia deve arriscar tudo já no primeiro jogo ou deixar para decidir em casa? Comenta aqui embaixo, porque esse é o tipo de debate que faz a gente entender o que a torcida está sentindo e pensando antes da bola rolar. Agora, tem outro detalhe que está passando despercebido para muita gente. A tabela da Copa do Brasil pode favorecer quem avançar desse confronto. Botafogo e Vasco, os possíveis adversários na semifinal, têm elencos fortes, mas vivem momentos de oscilação. O vencedor de Bahia X Fluminense pode chegar muito mais embalado e com moral elevada. E no futebol, moral vale tanto quanto tática. O que não podemos ignorar é que no Brasil, muitas decisões não acontecem só dentro de campo. A pressão da torcida, a influência política nos bastidores, até mesmo a relação com as federações e a Confederação Brasileira de Futebol, tudo isso compõe o cenário. E quando o Bahia está envolvido, a torcida nordestina inteira parece entrar em campo junto. É o orgulho de uma região contra o peso histórico de um time carioca acostumado a decisões. Esse duelo é mais do que quartas de final. É uma oportunidade para o Bahia reescrever seu destino, quebrar um tabu histórico e mostrar que o futebol brasileiro não é um roteiro previsível onde sempre os mesmos vencem. E é justamente essa narrativa que faz com que todo torcedor, seja baiano ou não, queira assistir. Então, se você chegou até aqui, eu quero que você faça parte dessa história. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, deixa seu like e escreve nos comentários se você acredita que o Bahia finalmente vai romper essa barreira e chegar à semifinal da Copa do Brasil. Sua participação é o que mantém essa comunidade viva e faz a nossa voz ecoar ainda mais alto no futebol brasileiro. Porque no fim, mais do que vencer um jogo, o Bahia está lutando para mudar a forma como o país olha para ele. E isso, meu amigo, pode ser o início de uma era completamente nova.